Olá pessoal, muitíssimo boa tarde, boa noite, bom dia, bons sonhos. Estamos aqui com mais um programa Questão de Direito, um programa do curso de Direito da nossa querida azul verde e esperançosa Univale. Hoje nós estamos aqui com uma queridíssima convidada, que é a Érica Benigna. Diz-me, Érica, que é professora de educação básica, mestra pelo nosso mestrado em Gestão Integrada do Território e coordenadora do coletivo Abaiomi. Iremos falar hoje sobre as interseccionalidades do direito, um diálogo sobre violências de ontem e de hoje. Querida Érica, muitíssimo obrigado pela sua presença. Olá, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer conversar com você sempre. Ai, que chique! Gente, eu vou começar a conversar com a Érica, mas eu queria deixar um relato muito importante aqui. A Érica apresentou uma dissertação e defendeu de maneira maravilhosa a sua dissertação e, por acaso, esteve em uma das nossas aulas e eu quero dizer que foi a primeira vez que eu chorei por causa de uma tese. O meu choro não significa nada, mas o que a tese dela produz no mundo significa muito. E antes de falarmos disso e muito mais, quem é a Érica por ela mesma? Então, eu vim pensando um pouquinho sobre isso e eu vou usar a Viola Davis no livro dela, Em Busca de Mim, onde pergunta para ela quem é, e ela diz que é a criança que sai correndo da escola todos os dias com medo das violências que os colegas sempre batiam nela, principalmente pelo fato dela ser uma menina negra. Então, eu sou a menina de 6 anos que ficou chorando no pátio da escola, aqui em Governador Valadares, porque ela queria dançar a festa junina e os seus colegas não quis dançar porque ela tinha o cabelo crespo. Então, eu ainda sou essa menina ressignificando e ressignificando essa cena no decorrer dos meus anos de vida. Bom, eu quero te dizer uma coisa. Primeiro eu respiro, né? E depois quero te dizer que essa resposta talvez tenha sido uma das respostas mais profundas que eu já recebi quando eu faço essas perguntas aqui. Obrigado por você estar aqui, pela sua resistência e pela sua capacidade de ressignificação. A gente vai falar disso, não é, Érica? Combinamos que você dissesse pra gente, né, dentro das suas pesquisas e das suas vivências, porque uma coisa não se separa da outra, né? Como que você observa essas violências contemporâneas? Então, quando a gente pensa no período escravocrata, a dinâmica da violência que dava lá em relação à população negra, e a gente traz para a atualidade, essas violências, eles criaram novas tecnologias, mas as violências, infelizmente, são as mesmas. Eles nos silenciam, como a máscara da Anastácia, eles violentam os nossos corpos, mesmo que seja de forma simbólica, mas ainda violentam. Eles nos batem nas avenidas, pegam a coleirinha do cachorro e nos batem do mesmo jeito. Eles nos cerciam de direitos, de direito a existir, de direito à saúde, de direito à educação. Houve só uma ressignificação, uma reconfiguração, melhor dizendo, das violências que a gente vivia lá no período escravocrata. E essa pergunta que a gente faz, infelizmente, ela condiz com o cenário contemporâneo, né, Érica? Assim, de fato, nós não deixamos para trás a violência, pelo contrário, e como você trouxe, extremamente importante o que você traz, elas foram simplesmente transformadas, né? Elas têm outros nomes, outros modos de ação, às vezes são encapsuladas em discursos, a princípio, não violentos, contudo, infelizmente, a base que sustenta grande parte das relações que organizam e compõem a sociedade, ainda são bases fundadas lá nesse passado em que havia a escravização de pessoas, né? E hoje eu vi um dado, e a pergunta foi muito importante por esse motivo também. Nós temos hoje, no mundo,
mais pessoas vivendo em condição de escravidão do que já aconteceu em toda a história. Então, quer dizer, isso é um dado alarmante que afeta a todos e todas, mas, sobretudo, as pessoas vulnerabilizadas, seja a vulnerabilidade qual for. E exatamente por isso, eu queria que você contasse para os nossos futuros alunos, alunas, para os nossos telespectadores, o que são, Érica, ou o que é essa discussão sobre interseccionalidade. O que você poderia contar para a gente? Bernardo, quando a gente vai estar, né, nas relações sociais, existem alguns marcadores. E aí as pessoas fazem as nossas leituras e decidem, definem como nos tratar, como dar ou não acesso, muitas vezes a partir desses marcadores. Então, a interseccionalidade é a sobreposição e brincamento desses marcadores. Eu sou uma mulher, então eu tenho um marcador de gênero, sou uma mulher negra, então eu tenho um marcador racial. Eu sou uma mulher periférica, então eu tenho um marcador também de classe social. Então, a junção. Quando as pessoas vão me ler socialmente, elas vão ler só a mulher, ou só a negra, ou só a periférica. Essa leitura sempre perpassa por todos esses marcadores juntos. Então, a interseccionalidade fala sobre isso, de você entender que as pessoas são lidas de forma, com esses marcadores, de forma imbricada e não separadamente. Perfeito. É sobre isso que a interseccionalidade fala isso, essa discussão da interseccionalidade é sobre isso. É uma interseção dos marcadores que oprimem, né? Que determinam os corpos, de alguma maneira. A Carla Cotirene, ela diz das encruzilhadas, né? Onde nós estamos numa encruzilhada e todos esses caminhos que nos atravessam. Claro, claro. Mas é importante lembrar também que não só com o Emicida, mas com o próprio termo encruzilhada, que ele é caminho. É caminho, né? É bom pensar assim também. Érica, me diz uma coisa, você já começou a responder a essa pergunta que eu queria te colocar. Você poderia falar para a gente, porque as pessoas, por vezes, acham que a violência é uma só. Acham que a violência acontece de uma maneira só. Você podia falar para a gente, assim, se há apenas uma violência, se existem vários tipos de violência, o que você tem para nos dizer, por favor? Então, aí eu vou falar, tentar ser mais específica, eu enquanto mulher negra, né? Perfeito. Então, das múltiplas de violência que eu vivo no meu cotidiano. Então, quando a gente pensa em violência, quando a gente pensa, por exemplo, em racismo, as pessoas projetam muito em algo no xingamento, nas vias de fatos, mas o silenciar, o não ouvir, o ignorar, são formas de violência, são formas de violentar. Eu, enquanto professora de educação básica, a partir do momento que eu deixo de ver o estudante negro, eu deixo de ver determinadas coisas, eu estou violentando esse aluno. Não é simplesmente o fato da agressão em si, né? Da agressão física ou verbal, onde o senso comum acredita. Então, existem todas essas formas de violências simbólicas e subjetivas que vão passando, né, principalmente pelo meu povo, que é o povo negro. Então, a gente vive desde a primeira infância até a nossa morte, a gente vive no cotidiano as mais diversas formas de violência. Nós somos nossos corpos, territórios são violentados o tempo inteiro. Se você analisar um cotidiano, eu poderia aqui te dar milhões de exemplos. Meu filho, por exemplo, ele entra no ônibus e aí a senhora pega a bolsa e abraça a bolsa. Foi violentíssimo com ele, mas uma violência, né, subjetiva. Porque aí ele desce do ônibus um ponto antes e volta para casa chorando. Mãe, a mulher estava achando que eu roubava, porque eu entrei, sentei no ônibus e ela abraçou a bolsa. Ela disse alguma coisa para ele. Mas olha o grau de violência que meu filho sofreu dentro do ônibus nesse dia. Claro. Érica, assim, eu te escutando, né, e você mantendo a tradição, né, eu vou me segurando aqui, porque realmente é apavorante
né, é viver com isso, porque essa estrutura cria isso, né? Então a gente está falando aqui de racismo estrutural, né? Porque é aquele que conforma a subjetividade das pessoas. E se a gente está dentro de uma estrutura racista, o mínimo para começar é nos reconhecermos todos e todas racistas, para que nós tenhamos a possibilidade de transformarmos essa realidade. Porque quando você nos traz essa ação, que talvez tenha sido quase involuntária desta senhora, contudo, se ela ouve, é porque ela foi educada dentro de uma estrutura que percebia esses corpos negros de uma maneira absolutamente equivocada e violenta. Eu sempre, Érica, quando falo sobre machismo, sobre racismo, eu sempre, quando falo para os alunos, para as alunas, eu sempre me desculpo, porque o simples fato do meu arquétipo branco, hétero, ele, sem que eu faça nada, ele já é uma violência. E, portanto, com essa fala da Érica, eu lhes convido a estarem conosco depois do nosso intervalo, que é breve e nem dá tempo de refletir sobre todos esses ensinamentos que essa querida nos traz aqui. Aguardo vocês. Muito obrigado. O mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige muitas vezes uma abordagem que seja interdisciplinar. Se no passado, no século XX, a especialização, né, era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, né, nessa região em que a Univale está inserida, a Univale precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região. Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, né? Então, a questão interdisciplinar, ela vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior, né, de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística, né? Porque a gente insere no contexto da aprendizagem do aluno todos os campos de aprendizagem, a gente dá oportunidade para todos os alunos. A construção do saber é a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no GIT, na Gestão Integrada do Território, no mestrado, a nossa dissertação, abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de Governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas, sob o olhar do gestor, do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que à época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais essa nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do Poder Judiciário. Falar sobre aprendizagem, quando a gente é pedagogo, é uma situação assim, muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, né, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos, né, de territórios de vulnerabilidade. Então, assim, como isso acontece naquele contexto, né? E de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos? A gestão integrada do território, o mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer
com outros conhecimentos de outros territórios e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a Gestão Integrada do Território é um curso que é um momento na minha vida que como fosse um divisor de águas, faz com que eu possa conectar todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado. Olá pessoal, estamos de volta, como prometido, de maneira rápida, exatamente para que a gente não perca nenhum segundo das luzes da encruzilhada que a nossa convidada de hoje nos traz. Érica, diga-me uma coisa, como que você, né, envolvida em toda essa parafernália conceitual, na prática, na luta, como que você percebe o poder judiciário se relacionando com essa temática que nós estamos tratando aqui hoje? Bom... Esteja à vontade. Posso ficar à vontade claro, mesmo? Claro. Não, você já disse, né? A gente vive numa sociedade estruturalmente racista. E, assim, resumidamente, o Silvio, né, Almeida nos diz o seguinte, que as instituições são as responsáveis por estruturar essa sociedade racista. Então, as instituições, assim como você diz, todos nós somos, as instituições são racistas. E, assim, prova é que um dos mecanismos, eu gosto muito de exemplo, professora de educação básica, Lei Maria da Penha. É uma lei que porque ela não é uma lei pensada a partir da interseccionalidade, então ela não protege as mulheres negras, e aí eu estou falando isso, é só pesquisar os dados, que as pessoas vão ver que não protege, e um dos motivos são diversos fatores, eu não estou falando que o Poder Judiciário é racista, então ele tem um olhar diferente em relação à mulher negra periférica que pede uma protetiva, a polícia tem um olhar diferente à mulher negra periférica que vai lá e liga para a polícia e fala que o marido está batendo, é muito diferente da mulher classe média que liga e pede socorro. Então a gente tem todas as instituições, elas são... pautada pelo racismo. Elas são racistas. E o Poder Judiciário não é diferente, né? Em todos os âmbitos. A gente vê agora uma discussão recente sobre a questão da criminalização de drogas. E aí, quem é o traficante? Quem é o usuário? Vamos pegar os dados, e aí a gente pega aí a quantidade de droga, e aí um menino branco, um determinado... quantidade de cocaína, coitado, ele é usuário, tem que ser internado. Mas o menino negro, ele é traficante. Então, não tem como fugir. Assim como o Poder Judiciário e todas as instituições, elas são racistas. E aí a sentença, o atendimento é pautado, sim, pelas questões sociais. A gente precisa falar, escancarar, tirar isso debaixo do tapete e aprender. Como não ser um promotor racista, como não ser um juiz racista, né? Como não ser um advogado racista. A gente tem que estar aberto para poder fazer esse processo de aprendizagem, porque já é uma afirmação, o Poder Judiciário é racista. Perfeito. Érica, eu achei muito importante e pedagógica a sua fala, não seria diferente vindo de uma professora, né? Porque, veja bem, já há o reconhecimento disso no âmbito do Poder Judiciário, né? O Conselho Nacional de Justiça, em 2019, lançou um documento que se chama Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. Tá? E esse protocolo é composto por 3 partes. Uma parte eu chamo de letramento, que é conceitual, que é explicando para as pessoas o que é identidade de gênero, o que é gênero, o que é sexualidade,
e por aí vai. E depois você tem uma divisão dentro do protocolo das matérias do direito, né? Então, direito civil, direito penal, mostrando como que atua a questão de gênero, e nesse caso, evidentemente, envolve a questão de raça, envolve a questão dos povos indígenas, e no final há uma espécie de cartilha, não é uma cartilha, mas um modo como os juízes e juízas devem se portar quando se depararem com uma situação, exatamente para que não deixem de considerar a estrutura racista e machista que a nossa sociedade, infelizmente, foi criada a partir dela. Então, já há um movimento dentro do Poder Judiciário neste sentido, né? E também, evidentemente, que já há grandes movimentos de advogados e advogadas antirracistas que vão exatamente trazer um pouco daquilo que o Adilson Moreira traz. Ele tem um texto, era um texto, virou um livro, que se chama Pensando como um Negro, Ensaio de Hermenêutica Jurídica, onde ele mostra como o direito foi pensado por brancos para brancos. E, portanto, a interpretação do direito se dá nesta dimensão. E aí ele vai e desloca essa interpretação e mostrando, olha, espera aí, para a gente pensar em princípio da igualdade, nós precisamos reconfigurá-lo, levando em consideração essa diversidade que até então era esquecida. Né? Isso aqui é fantástico. Eu quero o relatório. Claro, eu te mando. Claro, sim. Aliás, eu sou um super divulgador, assim. Inclusive, Conselho Nacional de Justiça, se estiver precisando de alguém para trabalhar nessa divulgação, quero me candidatar aqui agora, porque eu falo desse protocolo para todo lado, todo lugar que eu estou, porque eu acho maravilhoso, eu acho uma iniciativa, porque, assim, é pedagógico, é o que você está dizendo. A gente tem que aprender a desaprender essa cartilha preconceituosa dentro da qual nós fomos educados, e ela foi, de alguma maneira, naturalizada, como se não houvesse outra hipótese. E ao contrário, existem várias outras hipóteses, e, por favor, não deixe de nos contar todas essas hipóteses. Eu tenho uma coisa que eu queria conversar com você, que são as opressões em face dos jovens vulnerabilizados. Né? Você já contou a história do seu filho, que para mim já é uma resposta. Mas eu queria acoplar um negócio nesse aí. Eu sei que você tem uma tatuagem corpo-território. Então, me fala da opressão em face do seu corpo-território para ensinar para esse nosso público. Bom, quando você me perguntou quem é a Érica por ela mesma, eu não terminei de contar a história. Eu voltei para casa chorando e fiz com que minha mãe comprasse um produto à base de soda cáustica e passasse no meu cabelo. E aí, aos 6 anos, eu fiz o alisamento no cabelo. Com o cabelo, fui para a escola com várias feridas no cabelo, porque deixava várias feridas, porque era a base de soda cáustica. Mas, pelo menos, eu fui com o que eu achava que ia me, né, de alguma forma, blindar das opressões. Então, isso foi, talvez, o meu primeiro e mais marcante processo de opressão em relação ao meu cabelo. Eu tenho que alisar o meu cabelo para eu ser aceita. E quando eu vou fazer a pesquisa do mestrado, que eu converso com as adolescentes negras de 12 e 14 anos, eu vejo que essa história não é minha. Todas elas, todas, sem exceção, falava do processo de alisar o cabelo, falava do processo de festa junina, de não encontrar par, de não dançar. E aí uma delas, eu lembro até hoje, que ela falava assim, olha, quando você olha no espelho, qual dos cabelos você prefere? Ela falou, eu gosto do meu cabelo natural, eu acho lindo o meu cabelo natural, eu me acho bonita com o meu cabelo natural. Mas os meninos começam a me chamar de cabelo de vassoura. E aí eu comecei a passar muito creme para vir com o cabelo, para o cabelo abaixar. Aí eles começaram a falar que eu estava cheia de lêndia e de piolho, que o meu cabelo estava melecando. Aí eu resolvi alisar, ou seja, todo um processo de opressão dos nossos corpos. A gente não pode usar o cabelo do jeito que a gente quer. E aí tem outros, o apelido de nariz de tomada, e as meninas ficam colocando pregador de roupa durante o dia em casa para tentar diminuir o tamanho do nariz, o que foi relatos que elas me contaram. Então, a gente tenta, de alguma forma, inclusive, mutilar os nossos corpos para, de alguma forma, atender à opressão,
da sociedade em relação aos corpos negros. Isso é muito forte, isso é muito forte. Já é a segunda vez que você me fala isso, eu não dou conta. Eu acho que não precisa nenhum comentário, né? Eu acho que, quero te dizer uma coisa, que a gente já está encaminhando para o fim, que eu aprendo muito com a minha filha, né? E, aliás, não tem ninguém melhor para me explicar que eu sou um machista bobão do que ela, né? Então, ela falou uma coisa uma vez para mim, seu pai, quando alguém falar que você teve uma atitude machista, não fala mas não, porque daí para frente é só para trás, tá certo? Então, assim, aceita a crítica, aprende, pede desculpa e seja melhor, né? Então, é por isso que eu não quero comentar nada depois da sua fala, porque eu vou comentar o quê, né? A única coisa que eu quero dizer primeiro, obrigado pela coragem e que bom que você está aqui, porque, de alguma maneira, é uma pesquisadora, uma professora sobrevivente. Isso é uma sobrevivência, uma luta pela sobrevivência, uma luta pelo corpo. O corpo vira um palco de disputa, né? O corpo negro, um palco de disputa, e você ali disputando para mantê-lo, né? E isso é muito sério. Eu quero depois fazer um programa aqui, quero chamar a Adeliana, se a gente conseguir a nossa mais querida baiana, Sheila, também seria lindo um programa com vocês três aqui. Ai, adorar. Eu também, vai ser um programa enorme, mas assim, eu queria te pedir para você contar um caos para a gente, né? Você falou tanta coisa, você nos ensinou tanto, conta um caos para a gente finalizar o nosso programa e deixar o nosso público pensante com a sua presença linda. Eu vou contar o caos da minha tatuagem. Pronto, é o melhor. Sheila e a Deliane, né, que você citou, são amigas do JIT, são dos múltiplos presentes que o mestrado me deu. E nós três, nós temos como, né, mesmo objeto mesmo conceito, que é o corpo-território. E aí nós somos, a Sheila é uma mulher, uma baiana, negra, lésbica, aí a Deliane, que é delegada, e eu, mulher negra, e aí, assim, das múltiplas especificidades nós, enquanto mulheres, a gente resolveu fazer a tatuagem, que é corpo-território, que é o mesmo conceito, mas a partir da perspectiva de cada um de nós, a partir do lugar de fala, de cada uma das nossas vivências. E aí eu sou muito apaixonada com essa tatuagem, eu acho que é muito bacana a história da tatuagem. Claro. A gente está para fazer outras aí, pensando em algumas, mas eu acho que essa, assim, ela tem um significado forte, sabe, assim, não só para nós três, mas para todo mundo que a gente conta essa história da tatuagem. A gente vem fazer as fotinhas da tatuagem e conversar um pouquinho sobre corpo-território a partir das nossas vivências, assim, e pesquisas. Érica, olha, obrigado pelo presente da sua presença, obrigado, presente da presença é legal, né? Tá tudo bem, mas é isso mesmo, a sua presença é um presente e vice-versa. Obrigado pela sua luta, obrigado por nos ensinar, né? Assim como eu disse lá atrás que eu reconheço o efeito que o meu estar causa, reconheça o seu também, né? A sua presença é iluminadora, a sua presença nos coloca para pensarmos na encruzilhada que é a vida da diversidade, e você nos traz a chance de adiar o fim do mundo, indicando um caminho melhor do que esse. Obrigado pela presença e por tudo, sempre. Olha, eu que agradeço. Eu vou terminar só dizendo o coletivo que eu faço parte, que é o coletivo Abaiomi, o significado é encontro precioso. Então, eu costumo dizer que, assim, eu tenho um privilégio de sempre ter encontros preciosos. E esse foi um momento de um encontro precioso também. Pô, que lindo. Obrigado. Pessoal, então, me despeço de vocês, agradecendo, evidentemente, por estarem conosco sempre, e lembrando, né, como Érica, Adeliana e Sheila fizeram, me fizeram lembrar de uma canção, né, assim, quero estar no seu corpo feito tatuagem. E o que eu queria dizer é que todos e todas com os seus corpos devem estar e podem estar onde assim melhor
desejarem. E só assim a gente consegue falar de Estado democrático de direito. Obrigado pela companhia e até o próximo Questão de Direito. Valeu!